toda edição de carnaval lá no nosso presencial, a gente traz alguma coisa ligada ao carnaval, né? Então já teve lá o pessoal do bloco Ed Santo fazendo um batuque no carnaval, a gente teve confecções de máscaras com a Silvana. Se eu não me engano, também quando o Pagode da Disciplina foi lá, se eu não me engano, era uma época de carnaval, acho que era. Então a gente sempre está levando no presencial alguma coisa relacionada ao carnaval. E quando a gente estava conversando para fazer o lado B desse mês de fevereiro, a gente pensou, pô, a gente podia procurar um artista que tivesse uma ligação também com o universo do carnaval, né? E aí veio a ideia de falar da Alessi Brandão, que é assim, tem uma ligação muito forte com o carnaval, tanto do Rio quanto de São Paulo. Qualquer quadra de escola de samba, é um negócio até muito impressionante isso, assim. Qualquer quadra de escola de samba que você vá aqui em São Paulo e que você fale o nome da Alice Brandão, qualquer escola de samba tem uma lembrança, tem alguma coisa positiva para falar dela, porque ela é de fato uma mulher que trabalha muito do samba, que dedica a vida para o samba, e ela respeita muito as agremiações, as escolas de samba. Ela visita barracão, ela conversa com o carnavalesco, conversa com o presidente, conversa com os harmonia, conversa com a galera que está lá no barracão, muitas vezes lá fazendo o trabalho pesado. Então a Alessia é uma mulher que ela respeita muito o carnaval e é uma grande artista do samba, né? Eu acho que um pouco diferente das edições anteriores, que a gente falava muito sobre a questão da música, essa talvez a edição do lado B seja mais para falar da Alessi mesmo, né? Como mulher, como cantora, como sambista, pessoa ímpar, sem dúvida, no universo do samba e no universo das escolas de samba também. Bom, a Alessi nasce em 1944 no Rio de Janeiro e ela começa a sua carreira artística musical aí por volta da década de 70 e logo ela recebe uma honra, um título que é muito cobiçado, né? Que é fazer parte da aula musical de uma escola de samba, né? Hoje nas escolas de samba, muitos compositores se juntam, escrevem sambas e apresentam. Antigamente existia uma cultura de que a escola de samba tinha uma ala de compositores, então o samba enredo sairia daquela ala de compositores da escola. Eles sentariam e escreveriam o samba. E na década de 70, a Alessi é chamada, é convidada para participar da ala de compositores da Mangueira, que já era uma puta potência no Rio de Janeiro como escola de samba. E a Alessi é a primeira mulher a ser convidada para participar da ala de compositores da Mangueira, né? Aí, continuando no carnaval ainda, entre os anos de 84 e 93, a Alessi foi comentarista dos desfiles do Rio de Janeiro, das escolas de samba do Rio de Janeiro. Ela continuava na Mangueira na época e aí foi ser comentarista da Globo, né, dos desfiles da escola de samba. E aí começa a questão do respeito que eu falo, assim, que é muito nítido quando você vê a Alessi comentando, que ela está muito por dentro, ela está muito à parte de tudo que está acontecendo, né? Porque visita barracão, porque vai lá, estuda, conhece, gosta. Depois tem uma pausa e aí ela volta de 2000 a 2001 para comentar as escolas de samba do Rio de Janeiro. Aí novamente uma pausa e 2002, 2010 ela volta para comentar as escolas de samba de São Paulo. A Alessi é madrinha da Academia de Tatuapé, né, escola de samba aqui de São Paulo. Em 2012 foi tema do Samba Enredo. O Samba Enredo da Tatuapé homenageava a Alessi. A escola, na época, estava no grupo de acesso, ficou em segundo colocado e subiu para a elite do carnaval com esse Samba Enredo. Eu ouvi esse Samba Enredo há poucos dias atrás. É um Samba Enredo muito bom, um Samba Enredo para frente, legal para caramba. Em 95, a Alessi também conseguiu ser intérprete de uma escola de samba da Academia de Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro, que é uma outra coisa também rara de acontecer, você ter mulher puxando o samba. A gente teve aqui recentemente no Vai Vai a Grazi, né, puxando, mas ainda são poucas em relação aos homens, né? Ser puxador de samba enredo ainda é uma área masculina, né, infelizmente. E a gente vê a Grazi, a gente vê e outras que também já puxaram, a gente vê que poderia haver um equilíbrio um pouco maior, né? Ao invés de trazer a mulher para ser segunda voz ali, para fazer as harmonias, poderia trazer mesmo para o front, para ser a puxadora oficial, né? Em 2012, quando a Alessi foi tema do carnaval da Academia do Tatuapé,
Infelizmente a escola estava na segunda, no grupo de acesso, né? Subiu com o samba dela, mas seria, acho que muito legal, até uma sugestão que eu dou aí, ó. Tô dando sugestão para a Acadêmica Tatuapé. De refazer esse carnaval, né, mano? Seria, porra, seria legal pra caramba na Elite e tal. Se a gente rever essa história de vida da Alessi sendo contada, né? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do ativismo da Alessi, né? Pra gente conhecer também um pouco do lado dela como pessoa, né? Em 1976, num disco chamado Questão de Gosto, que é isso que está aparecendo aí na tela, a Alessi gravou uma música chamada As Pessoas e Elas. Essa música ela fala sobre a questão da homossexualidade, né? Isso na época causou um certo, não espanto assim, mas as pessoas ficaram um pouco surpresas partindo da Alessi Brandão. É uma letra muito interessante, quem puder procurar aí, vale muito a pena ouvir essa música. E em 1978, para uma revista chamada Lampião da Esquina, a Alessi se declara como sendo mulher homossexual, né? Ela se assume como homossexual para essa revista e isso ela até, depois eu dei uma outra reportagem dela, que ela fala que foi um divisor de águas na vida dela, porque tirou um peso muito grande das costas dela, né? E aí, continuando, em 2019, já no governo Lula, a Alessi é convidada para participar do Conselho da Secretaria Nacional de Política e Promoção da Diversidade Racial, já no governo Lula, né? Em 2019 também ela gravou uma faixa de um disco chamado Pra Colorir Muito Mais, fala sobre o arco-íris e as referências GLBT, né? E é uma outra música também que é muito importante. Em 2010 ela se filicia ao PCdoB, né, e sai como candidata a deputada estadual aqui em São Paulo. Foi eleita, depois foi reeleita no mandato de 2014 e no mandato de 2018, que é o que está em vigência ainda, mais uma vez se reelege. Então a Alessi está no terceiro mandato. Quem conhece um pouco da rotina da política aqui em São Paulo sabe de todas as comissões que a Alessi participa, de toda a sua contribuição aí na política. Sem dúvida, talvez uma das deputadas mais atuantes quando o assunto é homossexualidade, movimentos negros. A Alessi tem uma voz ativa muito grande. Uma outra face da Alessi também é de atriz, né? A Alessi participou da novela Chica da Silva, fazendo o personagem da Severina. Eu lembro da novela, mas não lembro muito do personagem, mas essa novela foi um marco na televisão. Se não me engano, foi da Manchete, depois foi repassada na Globo, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. E a Alessi participou dessa novela no ano de 96, né? Bom, falando da parte musical da Alessi, a Alessi gravou 25 discos e 2 DVDs no decorrer da sua carreira. A gente tem alguns discos aí, não sei se a Alessandra consegue mostrar. Esse disco foi o primeiro disco dela, né, em 75, 74. Que capa linda, hein, inclusive. Que capa linda, monstro. A gente tem alguns discos, né, mas na verdade a gente está, como a gente está em fase de reorganização aqui do nosso acervo, eu consegui separar 3 para vocês, para mostrar. Para quem está com saudade de ouvir os disquinhos, gente, os disquinhos estão aqui muito bem cuidados, tá? Assim que acabar o apocalipse, a pandemia, com certeza vocês todos terão acesso a todos eles. A gente segue aqui com o nosso acervo. Ó, tem esse também. Eu nem estou mostrando as contracapas, né? Tem esse aqui também. Enfim, a gente está aqui falando, né, de toda essa questão de ser mulher, de ser preta, e quando a gente fala de ser mulher preta, e na música, na cultura, é mais difícil ainda, e quando a gente fala nesse contexto todo de ainda até a questão da homossexualidade, de novo é mais difícil ainda. Então toda essa luta, né, todo esse posicionamento da Alessi, toda essa referência é mais que resistência, é sobrevivência mesmo, né, em relação a tudo isso.
eu separei uma letra, porque a Alessi é uma puta compositora, né? Uma monstra, compositora monstra. Então eu separei uma curtinha aqui dela que chama Lá e Cá. É da Alessi e do Zé Maurício. Negro, do lado de cá, sambando, sob um céu azul. Negro do lado de lá, se acabando. África do Sul. O canto, a dança, a crença, o pranto, matança, sentença. Um tambor na avenida que bate, a pancada no couro que abate. É a glória de um estandarte, morte pela arte. É a negra ousada que fala, é o negro usado que cala. É a consciência contra a inocência, o canto, a dança, a crença, o pranto, matança, sentença. Alessi Brandão e Zé Maurício, Lá e Cá. Gente, eu adoro quando eu leio essas coisas no encarte do disquinho. Da hora. Gente. Só para a gente finalizar aí essa pequena homenagem a Alessi, em 2019 a Mangueira fez um carnaval que tinha como nome História para Ninar Gente Grande, né? Eu tenho para mim, assim, que esse samba enredo, ele entrou para a história, acho que é um dos samba enredos mais lindos que eu já ouvi. É um negócio absurdo, assim, esse samba enredo de bom. Quando eu vi a primeira vez, eu lembro que a gente estava na véspera do sarau presencial, e eu falei, puta, eu vou levar esse samba enredo e vou tocar, vou pedir autorização para tocar. E quando eu toquei, o Betinho falou do samba enredo, uma galera também já falou, estava todo mundo ouvindo esse samba enredo. E tem uma parte desse samba enredo História para Ninar Gente Grande, da Mangueira de 2019, que eles prestam homenagem para Alessi, que fala assim: Mangueira tira a poeira dos porões ou abre alas, dos seus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Alessis e jamelões, são verde rosas multidões. Então, assim, porra, cara, Alessi merece muito essa homenagem. Uma outra coisa também, não sei se a Alessandra vai lembrar, eu acho que uma vez a gente foi ver uma palestra dela lá na escola de samba aqui na PC. Se eu não me engano, foi na Uniso Vale Encantado. Não sei se você foi, eu fui. Acho que, se eu não me engano, foi no Uniso Vale Encantado e tal. Então a Alessi é uma mulher que, mano, tá sempre na quebrada, tá sempre correndo atrás das questões de LGBT, das questões culturais e dos negros, e merece essa nossa pequena homenagem aqui do lado B desse mês, certo?